Muito boa noite a todos, aos nossos amigos aqui presentes, aqueles que estarão e estão nos acompanhando à distância, né? Sejam muito bem-vindos. Nosso tema de hoje é a respeito do jugo leve. É um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que refere-se ao Cristo Consolador. Mas antes de falarmos do Cristo Consolador, que nós todos estamos precisando, né, de tanta consolação, vamos fazer uma prece, né? Porque não existe consolação nessa terra sem que nós tenhamos a bênção do nosso Pai Celestial. E assim nós convidamos a todos para que possamos fechar os nossos olhos e assim vamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogando ao nosso Pai Celestial que nos abençoe a oportunidade do trabalho, a oportunidade do estudo, a oportunidade da convivência dentro desta casa espírita, desta casa do Senhor. Auxilia-nos para que possamos ter um bom aproveitamento, um bom entendimento, que possamos sair daqui renovados na esperança, renovados na fé, fortalecidos, Senhor, diante de todos e dos grandes desafios a que ainda somos chamados na nossa trajetória evolutiva. E assim agradecidos que somos, em Teu santo nome, humildemente, é que rogamos ao nosso Pai Celestial que nos dê a sua bênção e a permissão para podermos dar por início a nossa pequena participação em mais esta nossa reunião evangélica de estudos do Evangelho de nossa casa espírita. Que assim seja. Bom, meus irmãos, falávamos que o nosso tema de hoje é a respeito do Cristo Consolador, do jugo leve, né? Nada mais pertinente para o momento em que todos nós vivemos, né? Vivemos momentos de profundas transformações, né? Momentos de grande agitação em todos os segmentos da vida, e podemos até dizer que estas agitações todas se projetam além da nossa vida física, ou seja, do mundo físico a que nós, né, que nos cerca, que nós enxergamos, que nós convivemos, que faz parte da nossa realidade. E quando nós falamos sobre essa questão, né, por que nós estamos destacando, né, essa necessidade, né? Lia-se há pouco sobre a respeito daquela passagem de Jesus, quando ele fala sobre a respeito, né, que eu venci o mundo, né? Remete-se àquela passagem, né? E quando Jesus fala isto, é como dizer para nós que todos nós também podemos vencer o mundo, né? E sairemos vencedor deste mundo. E por que nós dizemos isto? Porque se tem uma coisa que é certa neste mundo em que nós vivemos, né, é que todos nós sairemos melhores do que quando nós aqui chegamos. Se tem uma coisa que é certa, é a certeza, né, de que todos nós um dia seremos felizes. Se tem uma coisa que é certa, é a certeza de que um dia todos nós chegaremos à perfeição. Porque ser perfeito é da lei, a lei do progresso. Só que os caminhos para que nós possamos chegar ao progresso, né, muitas das vezes são caminhos difíceis ainda. E por que nós falamos caminhos difíceis? Falamos caminhos difíceis pelo simples fato de que nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Não é mais um mundo primitivo, mas é um mundo ainda nos primeiros degraus, né, de uma escada evolutiva, de uma escala evolutiva, né? É nisto que nós... É nesse sentido que a Terra é caracterizada. E quando nós falamos a Terra, não é um globo fisicamente falando, nós estamos falando da sua humanidade, né? Quando o Evangelho de Jesus, quando aprendemos no Evangelho de Jesus que a casa do meu Pai tem muitas moradas, né, é a isto que se refere, né? Não somos os únicos no universo, né? Nessas muitas moradas existem incontáveis outras humanidades. E todas elas foram criadas da mesma forma, pelo mesmo Pai, apenas se encontram em estágios diferentes de evolução, né? Hoje, quando nós olhamos, né, apenas para a Terra em que nós aqui estamos, neste mundo em que nós vivemos, né, às vezes fica difícil nós, né, aceitarmos, né,
interiorizarmos, né, o sentido de uma esperança. Né? Por quê? A gente olha para um lado, né, são irmãos em guerra. A gente olha para o outro, né, são doenças, são pestes, né, são desempregos em massa. Nossa, são tantas coisas que nós poderíamos nominar. Né? E quando a gente para e olha esse cenário, a gente olha assim no horizonte e fala, onde termina tudo isso? Aí às vezes as pessoas brincam dizendo assim, quem sobreviver dirá. É verdade, né? Mas nós não precisamos esperar a morte para ver. Porque se nós projetarmos o nosso olhar do Espírito, nós veremos, antes que as coisas aconteçam, quanto progresso já se faz presente nesta humanidade que nós vivemos. Né? Guerras, meus amigos e meus irmãos, quantas tivemos? Se voltarmos na história, quantas guerras nós tivemos? Né? Aliás, guerrear, né, era um processo natural nos tempos passados. Era a lei do mais forte. Pestes, quantas tivemos? Quantos milhões de irmãos perderam o corpo físico por conta das mais variadas doenças e pestes que assolaram a nossa humanidade? Então, se nós formos verificando todas estas questões difíceis que se apresentaram para a humanidade, nós chegaremos à conclusão que problemas, dores e sofrimentos sempre existiram. E não poderia ser diferente, né, Jesus referir-se ao futuro, à sua época, prometendo que enviaria um Consolador prometido. Por quê? Porque não bastaria a consolação que ele trazia para a humanidade daquele momento. E que nós costumamos dizer que somos nós mesmos, né? Somos nós que estamos aqui hoje, estávamos ontem, ouvindo as mesmas palavras e o mesmo Evangelho. Com a diferença que naquela época nós tínhamos uma condição muito mais restrita de compreensão das coisas. E é esta a razão pela qual Jesus assegura o envio de um outro Consolador no tempo de oportunidade. E qual era o tempo de oportunidade? Era o tempo em que nós estivéssemos mais amadurecidos, que tivéssemos maior conhecimento. Então são duas coisas que nós temos que diferenciar, né? O conhecimento que a gente alcança e o amadurecimento que a gente alcança. Nós precisamos dessas duas coisas em equilíbrio. Termos o conhecimento e termos a maturidade. A maturidade, meus amigos, é ela que nos faz, é ela que nos proporciona condições para aproveitar bem o conhecimento que nós temos. Então, o conhecimento nós podemos adquiri-lo pelos bancos escolares, pelos bancos acadêmicos, pela própria vida. Mas nem sempre o conhecimento vem acompanhado da maturidade. E sabem por quê? Porque a maturidade, ela vem com o tempo. O tempo é um precioso amigo que todos nós temos e que nos proporciona condições de vivenciar as experiências na vida e irmos nos amadurecendo por ela. E isto não se dá da noite para o dia e nem quando nós queremos. Então, todos esses reveses que se apresentaram na nossa vida ao longo de toda a evolução no planeta Terra foram preciosas oportunidades para que o nosso senso, né, para que nós pudéssemos crescer em entendimento, crescer em conhecimento e também crescermos em amadurecimento. E é o amadurecimento que nos permite
né? Olhar o mundo em que nós vivemos e olhar a nós mesmos sempre com um olhar de esperança, com o olhar da certeza de quem realmente já compreendeu que o grande timoneiro desse barco que nós estamos, né, é o Senhor da vida, é o Criador, que dá a todos nós tudo quanto nós necessitamos. Então nós não haveremos de sonhar com uma vida repleta de absoluta felicidade e perfeição. Por quê, meus amigos? Porque nós ainda estamos num planeta Terra, uma humanidade ainda de provas e expiações. E há uma coisa muito interessante quando nós falamos sobre a humanidade, uma humanidade de provas e expiações. Por quê? Pelo fato de que quando nós imaginamos essas muitas moradas que existem, as muitas humanidades que existem, nós precisamos compreender que, não estando todas elas no mesmo patamar, muitas vezes nós estamos recebendo aqui no planeta Terra irmãos com uma condição de entendimento diferentes. São irmãos, por vezes, que ainda não alcançaram aquele patamar, né? Vamos chamar desta forma, né? De civilização, no ponto de evolução que nós estamos, né? E que ainda trazem consigo costumes muito bárbaros, que raiam, né, a estágios bastante primitivos. São irmãos que muitas das vezes estão começando a dar os primeiros passos, né, em humanidades um pouco mais aperfeiçoadas, um pouco mais evoluídas. E olha que nós não somos lá essas coisas, mas já não somos uma humanidade primitiva, mas ainda recebemos junto a nós irmãos de uma condição de entendimento mais difícil, que estão dando seus primeiros passos nesse estágio de evolução em que nós estamos, e que é natural esse choque de civilidade, vamos chamar desta forma, entre a condição que por vezes nós estamos e a condição que esses irmãos por vezes ainda se apresentam. Quando nós olhamos por vezes, né, em alguns países, certos costumes, né, tão bárbaros em termos, né, processos educativos tão bárbaros, leis, aplicações de leis tão severas, né, às vezes com a decepção de membros, né? O que é isso? Né? Nós falaremos o quê? São costumes bárbaros. E às vezes nós não conseguimos entender por que acontece isto. E acontece isso por esses motivos que nós estamos dizendo. Tá? Muitas das vezes, irmãos que estão começando, dando seus primeiros passos, dentro de uma humanidade um degrauzinho acima da deles, e que é importante para eles, para que eles possam ter, né, nesse choque cultural, eles também tenham condições, né, de irem reprocessando costumes, conhecimentos e evoluindo também. E para nós não deixa de ser uma oportunidade também de aprendizado para que a gente possa construir nossas ações olhando para frente e não dando passos para trás, como muitas das vezes acontece. Quando nós dizemos dando passos para trás, em relação aos nossos costumes mesmos, em relação às nossas práticas. Então, quando nós vemos tanto sofrimento que ainda permeia a vida na Terra, né, vejam quantas variáveis estão presentes, né, quantas faces de uma mesma humanidade. Então, se nós olharmos, né, as pessoas, os encarnados que convivem conosco, nós iremos enxergar uma diversidade muito grande. Pessoas boas, menos boas, pessoas, né, acima da média em termos de bondade, de amor e caridade, e pessoas muito abaixo da média em termos da ausência desses sentimentos. Né? Por quê? Humanidades ainda em provas e expiações. Mas ainda que considerando todos esses fatores, né,
todas essas dificuldades, prevalece ainda para todos nós, né, aquelas palavras de Jesus que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus. Olha se não é exatamente isto, né, que olha, Jesus falando há mais de 2000 anos atrás. Olha o que dizia: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento. Gente, não somos nós? Jesus estava falando só para a humanidade daquele momento? Não, olha o que ele fala: vinde a mim, vós todos que estáis em sofrimento, e vos achais carregados. Não é assim que a gente se vê às vezes? Parece que nós estamos carregando um mundo inteiro nos nossos ombros. Parece que nós estamos carregando, entendeu? Uma humanidade inteira que a gente não consegue tirar de sobre nós. E Jesus diz: vinde a mim todos vós, eu vos aliviarei. Por que muitas das vezes a gente não, diante de todos os sofrimentos e as dificuldades, a gente não consegue sentir-se aliviado, meus amigos? Desculpem, porque às vezes a gente procura alívio no lugar errado. Olha o que Jesus diz: vinde a mim, eu vos aliviarei. Vocês já notaram que muitas das vezes, quando nós estamos assoberbados por essas situações todas da vida, muitas vezes a gente lembra do socorro dos céus por último? A gente lembra de Jesus por último? Mas ele já está dizendo para que nós façamos o contrário, que a gente vá o quê? Primeiro a ele. Por isso que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis em sofrimento, que se sentis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ainda complementa: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Já pararam para prestar atenção à dificuldade que nós temos por vezes de encontrar essa mansuetude quando o mundo parece que cai sobre as nossas cabeças? De nós encontrarmos esta humildade quando o mundo parece que tudo no mundo conspira contra as nossas mais nobres pretensões? E muitas das vezes nós mesmos dizemos: tudo que eu peço dá errado, tudo que eu quero vai para a direção contrária. E às vezes chegamos até mesmo a dizer: que Deus é esse? Ou seja, às vezes chegamos até a duvidar da bondade, da misericórdia do Pai. E aí Jesus ainda diz: vinde a mim e achareis repouso para as vossas almas. Não é repouso, meus amigos, no sentido da cama, né? O travesseirinho ali, o cobertorzinho que a gente põe. Não é esse repouso que Jesus está se referindo. É o repouso do quê? Das aflições. É aquele estado de espírito que a gente encontra, que a gente se encontra, em que os mares revoltosos e turbulentos, eles se amainam. A gente consegue fechar os olhos e a mente consegue amainar. É esse repouso a que Jesus se refere. Não é a inércia, não é a inação, não é a estagnação. Não é a esse repouso que Jesus se refere, mas é o repouso da ação nobilitante. É aquela ação que ela acorda com a boa vontade e se move com a caridade.
Quando nós aprendemos no Evangelho sobre a lei do amor, amai-vos uns aos outros, não é isto? Amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Nós temos uma tripartição do amor que às vezes a gente esquece, uma perninha dessa. Porque às vezes ou a gente ama muito a Deus e esquece de amar o próximo, como se fosse possível. Ou às vezes a gente ama o próximo e esquece de amar a Deus como se fosse possível. E quase sempre a gente esquece de amar a nós mesmos. Porque está escrito, amai ao próximo como a si mesmo. Como a dizer para nós o quê? Que nós temos o dever de exercitar o amor para conosco também. E o que é amar a si mesmo? Amar a si mesmo é nós aprendermos que nós somos filhos de Deus, que como filhos de Deus temos um Pai zeloso, que nos tutela, que nos dá o que nós precisamos, e nem sempre aquilo que nós pedimos. É nós compreendermos que amar a si parte do princípio de nós também aprendermos a identificar os nossos limites, os limites do que nós podemos fazer, a respeitar também os limites do nosso próximo. Amar a si mesmo é nós fazermos todo o bem possível também para nós mesmos, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa mente, zelando pelos nossos sentimentos. E quando nós fazemos desta forma, e nós projetamos o olhar para frente, nós conseguimos enxergar e compreender as palavras que o nosso irmão Francisco Cândido Xavier sempre dizia, que tudo passa, e isto também passará. Que onde nós vemos perdas, muitas vezes estão ganhos. Eu gosto sempre de lembrar que o grande e valoroso apóstolo dos gentios, Saulo, antes que ele se transformasse em Paulo, ele precisou ser Saulo e precisou cair do cavalo. Nós costumamos sempre dizer que todos nós temos a nossa estrada de Damasco. E que Jesus está nessa estrada de Damasco, também esperando por nós. E que muitas das vezes, para que nós possamos enxergar o Cristo, nós precisamos ficar cegos com a luz do nosso Senhor, que se reflete na nossa vida através deste Evangelho que está posto para todos nós. Então, os tempos que nós temos hoje, meus amigos, são tempos de dificuldade? São tempos de sofrimento? São. Mas me digam, quando que não foram? Quando que não foram? Vamos olhar, não precisamos ir tantos séculos atrás. Tivemos uma Santa Inquisição. E o que a história retrata do que acontecia é uma agulha, é uma linha do que realmente foi tudo aquilo que se passou em nome da fé, em nome do Cristo. Eis a razão pela qual Jesus voltamos, remetemos-nos às palavras de Jesus, quando Ele promete o envio de um outro Consolador, não só para nos consolar, não, mas para nos esclarecer, para restabelecer a verdade que havia sido deturpada. Sabe por quê? Por nós mesmos.
pelos outros, não, nós mesmos. Então é nesse sentido que nós recebemos esse Consolador. Hoje temos o Evangelho de Jesus, temos a doutrina espírita, debruçando-se sobre esse Evangelho, digerindo esse Evangelho para que seja mais compreensível para nós. E é por isso que nós dizemos que o nosso problema hoje não é falta de Evangelho. O Evangelho já está conosco há mais de 2000 anos. Nosso problema hoje é a falta de aplicação do Evangelho. Nós nos encontramos muitas das vezes como o paciente que tem o melhor médico, tem o melhor remédio, está no melhor hospital, mas não se vale de nada disto. E aí nós sonhamos com um paraíso fora da terra. Meus amigos, grandes saltos da evolução tecnológica na Terra se deram exatamente a partir do quê? De guerras, revoluções, trouxeram grandes avanços tecnológicos. E o que falta ter um grande avanço também? Nosso entendimento. Falta apenas que nós também façamos esse grande avanço moral. E esse grande avanço moral se dá pela aplicação do conhecimento evangélico que temos. Então hoje nós temos o Evangelho, hoje nós temos o ensino de Jesus, hoje nós temos uma doutrina que explica o ensino de Jesus para quem não consegue compreender. E esse ensinamento moral todo está no alcance de compreensão de todos nós. Esta doutrina nos ajuda a entender que nós não somos produtos desse presente, que já tivemos outras encarnações no passado, com erros, com acertos, com mais erros do que acertos, que os sofrimentos que se abatem sobre nós não estão dentro de uma justiça que se aplica, concedendo a cada um de nós de acordo com as nossas ações. É por isso que dizemos que nós somos herdeiros das nossas próprias construções. E que o maior juiz que nós temos é o da nossa própria consciência. Mas os tempos, meus amigos, são chegados. Os tempos são chegados. E significa que, seriamente, muitas transformações estão acontecendo e muitos irmãos que estão encarnados talvez não possam mais reencarnar quando daqui partirem. Porque se a gente resiste aos processos de evolução, a humanidade ou o planeta, enquanto coletividade humana, ele prossegue. E quem sabe a nossa condição apenas nos assegure retornarmos para planetas menos evoluídos do que a Terra. Então tem uma brincadeirinha que o pessoal sempre fala, que é o seguinte: olha, se está ruim, entendeu? Melhor ficar com o que está ruim, que você já conhece, do que com o que você sonha e não conhece. Então é uma brincadeirinha muito verdadeira, né? Quando Jesus fala que o seu jugo é leve, meus amigos, nós podemos ter perdido entes queridos, nós podemos estar desempregados, nós podemos olhar para o horizonte e verificarmos guerras, revoluções, tudo de calamitoso que nós ainda vemos. Mas quem abre a porta para tudo isso dentro de nós somos nós, ou não? Se nós quisermos que tudo isto faça parte do nosso mundo interior, pelo aquilo que a gente vê e por aquilo que a gente escuta, fará. Mas se nós quisermos banhar o nosso interior com esse Evangelho de Jesus, lembremos as palavras de Jesus: o meu jugo é suave,
e o meu fardo é leve. Então vamos fazer isto. E ao invés de nós fazermos a apologia do mal e do sofrimento, porque hoje em dia tem muito isso, né? A apologia do mal e o sofrimento. As pessoas parecem que têm prazer de falar o que não deu certo. A gente tem prazer de falar a desgraça. Não, gente. Vamos falar as coisas boas. Vamos olhar para as coisas boas. Se o homem desmata, hoje nós vemos o mato nascendo até no asfalto. Que coisa fantástica. Como dizer para nós que a terra, ela na verdade é um berço que nos acolhe. Mas vamos olhar para a positividade. Vamos nos encher de positividade. Fazermos uma corrente de positividade. Porque é na positividade do bem que o nosso fardo se torna leve, como Jesus nos fala nessa passagem. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus irmãos e irmãs, vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esta oportunidade. Em agradecimento, Senhor, pedimos por todos os nossos irmãos e irmãs, onde quer que se encontre, em lágrima, em sofrimento, em desespero, que essas vibrações de amor possam alcançar a estes corações. Senhor Jesus, pelos nossos familiares, pelos nossos lares, pelos encarnados e desencarnados que lá estão, abençoe, que também possam ser acolhidos diante das suas necessidades maiores. Que também possam ser visitados pelas equipes socorristas e possam sentir, acima de tudo, a vossa presença nas nossas vidas. Por esta terra, Senhor, onde de norte a sul, de leste a oeste, em todas as distâncias, em todas as longitudes e latitudes, ainda muito choro e ranger de dentes se espraiam sobre a humanidade, mas todos nós temos a certeza de que dias melhores chegarão para todos nós. E agradecidos que somos por esta oportunidade de aprendizado, pela assistência dos bons espíritos que estiveram conosco, só podemos muito humildemente dizer muito obrigado. E em teu santo nome pedimos a Deus a permissão para podermos dar por término a nossa pequena participação na nossa reunião de mais esta quinta-feira. Que assim seja. E assim, meus irmãos e irmãs, que Jesus abençoe a todos, tenham um feliz retorno aos seus lares, muita paz também aos irmãos que estarão nos assistindo, nos seus lares, que nós possamos todos, pacificar o nosso coração e renovar a esperança nessas palavras do Evangelho de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade. Uma boa noite.